3 reclamações trabalhistas arquivadas, 3 ações arquivadas caracteriza a perempção da ação. Ele não pode promover a 4ª reclamação, por óbvio, contra o mesmo reclamado, né? Contra o mesmo polo passivo desta ação. Ele não pode promover a 4ª reclamação trabalhista. Mas e se o reclamado não comparecer? E quando eu falo reclamado aqui, eu estou falando preposto, porque ele pode ser o substituto. E se o reclamado, o preposto, não comparece? Doutores, se o reclamado, o preposto, não comparece à audiência inaugural, caracteriza a revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato. Revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato. Revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato. Reclamado não foi, presume-se verdadeiro todos os atos arguidos na inicial. Presume-se, não existe obrigatoriedade. Se o juiz verificar que a pretensão é descabida, ele pode julgar inclusive improcedente essa ação. Mas a presunção é de veracidade dos fatos arguidos na inicial, salvo 2. Insalubridade e periculosidade. Quando houver pedido de insalubridade e de periculosidade, não há presunção de veracidade. Isso depende de perícia, de acordo com o artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Há a indispensabilidade de perícia. Por favor, não presume verdadeiro insalubridade e periculosidade. O juiz deve designar perícia de qualquer forma, mesmo sob revelia. Mas André, você falou aí que o juiz pode optar por dividir as audiências. Vamos supor que ele assim faça. Ele divide a audiência, ele não tem tempo, ele está num grande centro urbano, ele não tem tempo e ele divide a audiência. O reclamante comparece à audiência inicial. Não tem acordo. Reclamado entrega a sua defesa. Mas as partes, o reclamante não vai à audiência de instrução, à audiência seguinte, à audiência de instrução. Arquiva também? Não. Se o reclamante não comparece à audiência de prosseguimento, doutores, a penalidade para o reclamante é pior do que o arquivamento em regra. Por que caracteriza a pena de confissão quanto à matéria de fato ao reclamante? Doutores, por que eu falo que a penalidade é pior? Porque a pena de confissão quanto à matéria de fato, a decisão proferida ali é uma decisão com exame de mérito. O reclamante não pode promover outra ação. E mais, o ônus da prova no processo do trabalho, em regra, é do reclamante. Artigo 818 da CLT. E mais ainda, 99% da matéria trabalhista é matéria de fato. O cara não comparece à audiência de instrução, ele que tinha que provar, o ônus da prova é dele. E 99% do que ele está pedindo lá vai ser matéria de fato, ele perdeu a ação inteira. Mas a recíproca é integralmente verdadeira. Integralmente verdadeira. Se o reclamado não comparece à audiência de instrução, aplica-se ao reclamado também a pena de confissão quanto à matéria de fato. Não dá revelia para o reclamado, só a confissão quanto à matéria de fato. Para o reclamado e para o reclamante, hein? Tá? Para o reclamado e para o reclamante. Caracteriza a pena de confissão quanto à matéria de fato para os dois. Tanto para o reclamado quanto para o reclamante. Não dá revelia e nem arquivamento. Joia? Tranquilos? Na boa? Nós já acabamos de estudar todas as hipóteses que pode acontecer em audiência. Em algum momento eu falei para vocês sobre a pessoa do advogado? Porque, doutores, de acordo com o entendimento sumulado também pelo Tribunal Superior do Trabalho, do ponto de vista legal, técnico, advogado, estando ou não estando presente, não tem problema nenhum. Não muda nada daquilo que eu falei para vocês. Como assim, professor? Quer dizer que se o advogado está representando a empresa, o preposto não foi, mas o advogado está lá, munido de defesa, de procuração, ele não pode entregar e elidir a revelia, só teria pena de confissão quanto à matéria de fato? Ah, eu acho muito mais correto. Acho muito mais correto e adoraria que assim fosse, mas não é não. Não é não. Doutores, não tem jeito. Caracteriza a revelia do mesmo jeito, da mesma forma, súmula 122 do TST. Estando ou não estando, não muda o que nós acabamos de falar. Perfeito? Joia? Tranquilos? Com isso, nós terminamos esse primeiro bloco do nosso programa, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho tem aquele segundo bloco que diz respeito às dúvidas que vocês aí em casa, assistindo o programa, acabaram tendo e enviaram aqui pra gente, para que a gente possa gravar a respeito do tema.
Então, doutores, eu volto num segundinho só. Não adianta nem levantar do sofá. Um segundinho só eu já estou aí para que a gente possa responder as dúvidas dos nossos colegas. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta para responder as dúvidas no segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa que vocês acabaram de ver aqui e estão vendo aqui do meu lado, que é o Pergunte ao Professor. É nesse bloco, doutores, que nós vamos esclarecer as dúvidas do pessoal que estava aí em casa, do pessoal que está em casa, do pessoal que ficou com dúvida acerca do tema do dia. Mais uma vez eu falo, tem muita gente reclamando para mim, falando assim, pô André, eu não consigo enviar minha pergunta. Conseguirá. É que, de fato, a gente recebe muitas dúvidas e a gente faz uma seleção daquelas... às vezes nem seleciona, a gente pega as 5 primeiras, alguma coisa assim, mas às vezes tem também uma seleção das perguntas que são feitas. Mas não fiquem bravos. provafinal@lfg.com.br. Se vocês enviarem as suas dúvidas para o provafinal@lfg.com.br, minha equipe de trabalho aqui, irá responder as dúvidas e enviar as dúvidas de volta para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Não se esqueça também de ver os artigos jurídicos relacionados não só à área trabalhista, mas à área penal, tributária, civil, previdenciária, administrativa, todas as áreas, todos os campos do direito, ambiental, inclusive, consumidor, ética, tem bastante coisa no portal do LFG, www.lfg.com.br. Vamos lá então. Não fiquem tristes. Se a dúvida de vocês não estiver aqui, provafinal@lfg.com.br. Mas para aqueles que conseguiram enviar, a gente passa a dar uma olhada a partir de agora nas perguntas. Primeira dúvida, vamos lá. O preposto deve ser empregado da empresa em qualquer caso? Doutor, até cheguei a mencionar sobre isso. Veja, em qualquer caso não. Repito, eu até discordo disso. O TST entende que ele precisa ser empregado da empresa para representá-la de maneira correta. Salvo, como eu falei agora há pouco, empregado doméstico, salvo a ação contra a microempresa. Se for uma ação promovida por empregado doméstico e uma ação promovida contra uma microempresa, o preposto não precisa ser empregado para representá-la de maneira correta. André, me desculpe, André, mas eu acho que isso está certo. Não, eu respeito, eu acho que o direito é bonito por causa disso. Respeito quem entende de maneira diferente e é este entendimento que eu acabei de falar que deve ser colocado nas provas e concursos. Não tenha dúvida, é esse o entendimento. Só fiz direito, uma das causas pelas quais eu fiz direito é justamente por ter o prazer, a possibilidade de não concordar com tudo. Minha matéria não é exata, graças a Deus. E é por isso que eu tenho a oportunidade, os juslaboralistas de um modo geral, os juristas de um modo geral, têm a oportunidade de não necessariamente concordar com o que os tribunais pensam. Né? A gente não precisa ficar mecanizado, robotizado a respeito de uma decisão, porque é súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A justificativa do TST para isso, e é por isso que eu não concordo, é que preposto é sinônimo de empregado. Me desculpe, mas não é não. Não é não. Pode olhar no dicionário que vocês têm aí em casa, ver preposto. Vai estar escrito assim, aquele que representa. Tem nada a ver. Tá? Por isso que eu não concordo. Quero aproveitar a sua pergunta para fazer um adendo nesse negócio. Porque muitas vezes eu vejo advogado e clientes durante a audiência atormentando o advogado para o advogado fazer uma pergunta. É assim, ó. Chega lá o preposto, e o preposto chega na audiência e fala para o reclamante está do outro lado, e o reclamante olha e fala assim, pô, eu nunca vi esse cara. Como é que ele vai prestar depoimento na minha ação se eu nunca vi esse cara? E aí o advogado já começa a perguntar. Queria saber, excelência, quando que o preposto entrou na empresa? O juiz vai olhar para ele e falar assim, indefiro, doutor. E o cliente apertando às vezes. Excelência, eu quero saber quando que o preposto entrou na empresa. Indefiro, doutor. Vi uma dessa há pouco tempo atrás. Até que o advogado chegou e falou o seguinte, excelência, eu tenho que saber quando o preposto